Meus irmãos e minhas irmãs, os saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos, alunas e a todos os amantes da escola dominical. O objetivo do canal é te ajudar com subsídios, sejam os subsídios doutrinários, sociais, geográficos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para ajudar o professor e a professora no seu plano de aula, seu plano de ensino. Todas as semanas aqui estamos postando os vídeos concernente às aulas de domingo de cada semana, para que o professor e a professora tenham o seu plano de aula melhorado, tenha uma aula excelente no domingo com os nossos alunos e assim os alunos possam cada dia mais crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a você que é inscrito no canal, te agradeço pelos teus comentários, sempre que posso estou respondendo os comentários do canal. Te agradecer por ter divulgado o nosso trabalho, por ter assistido os vídeos, por ter compartilhado isto aí. E você que está acessando o canal EBD Ação pela primeira vez e não é um inscrito, eu convido-te, venha inscrever-se no canal EBD Ação. Tem uma tarja vermelha com as letras brancas escrita inscrever-se, bem no seu canto direito, na parte inferior do seu vídeo. Clique nela e você tornar-se-á um inscrito. Tornando-se um inscrito, você vai assistir aos vídeos do canal. Se gostar dos vídeos, dê bastante like, bastante joinha, dizendo gostei. Aí você compartilha nas redes, nos grupos, divulgue o nosso trabalho. Você pode também ter acesso aos vídeos de trimestres passados. Eles estão em pastas chamada playlist. Clica em cada pasta dessa, está o trimestre inteiro que já passou de outras lições bíblicas. Você também pode ativar o sininho no seu canto direito, aí tem um sininho. Quando você clica nele, você é notificado de vídeos novos. Toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você recebe uma notificação aí no seu aparelho, dizendo tem vídeo novo no canal. Aí você corre lá e assiste este vídeo em primeira mão. A lição de hoje, a lição de número 12, datada do dia 22 de setembro de 2019, tem o título A Mordomia do Cuidado com a Terra. O texto áureo está em Salmo 115 e o verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. A verdade prática. O salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. Então, nesta lição, estudaremos sobre a mordomia do cuidado com a terra, o nosso habitat. E veremos que a lição expressa que o homem foi criado para lavrar a terra e cuidar dela. Sobre esses aspectos que a lição aborda, estamos cuidando bem dela? Estamos lavrando de acordo com a palavra de Deus? Então são estes conceitos. No primeiro tópico, o homem foi criado para ser um mordomo fiel. O primeiro ponto fala o mordomo da terra. Primeiro porque a terra ela não foi criada de um sistema aleatório, do Big Bang, da explosão, teoria da evolução, e as coisas surgiram. Nem vamos perder tempo explicando essas questões, porque simplesmente é uma teoria que ainda nunca foi provada e não será, porque não é uma verdade, então a gente não vai se ater a esses pensamentos. Todavia, nós sabemos pela palavra que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados. A Bíblia nos assegura o criacionismo, que Deus criou a terra, formou a terra. O que a Bíblia assevera é o seguinte, que Deus, quando fez a terra, fez as aves, fez as plantas, e só depois que o jardim estava pronto, é que ele coloca o homem no jardim. E delega tarefas para este homem. Lavrar a terra e cuidar e dominar sobre ela. Agora, um domínio com responsabilidade. Quando a Bíblia diz assim, dominar sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves da terra, todo tipo de animal, o homem tem um domínio, mas um domínio com responsabilidade. Ele deve dominar sabendo que a terra é do Senhor, porque o salmista diz assim, do Senhor é a terra, então não é nossa. Então a responsabilidade da igreja é cuidar daquilo que não é nosso, isso é a mordomia. Você cuida de algo para outrem.
Então isso é a mordomia. Estamos cuidando da terra para Deus de acordo com os pedidos que Ele deixou, de acordo com os mandamentos que Ele outorgou. Então é sobre esses aspectos que nós vamos então analisar, fazer análise bíblica e da situação em que estamos vivendo numa terra, e se esta situação em que vivemos, as ações do homem, condizem com os mandamentos de Deus, está de acordo com a mordomia cristã em relação à terra. Quando nós lemos em Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra, e na sequência vem o versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Parece-nos que ele criou uma terra sem forma e uma terra vazia. E nós sabemos que para fazer interpretação de texto, nós precisamos de mais outros textos. A primeira regra da hermenêutica básica é deixe que a Bíblia interprete ela mesma. Então nós vamos fazer o quê? Vamos atrás de outros versículos ou outros textos que comprovem esse primeiro. E achamos então em Isaías, no capítulo 45, versículo 18, que diz assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então pode observar que diz que ele a formou não para que estivesse vazia. Então ele não cria uma terra sem forma e vazia. Ele criou uma terra e ela se torna sem forma e vazia pelo pecado do homem, pelas ações do homem. Então, a partir deste momento, o homem já começa a ter irresponsabilidades em relação à criação da terra. Então, Deus criou uma terra perfeita, fez o homem perfeito e estava tudo muito certo. Salomão até diz que Deus criou o homem perfeito, mas o homem buscou muitas inversões. Então, numa dessas inversões, através do pecado e suas consequências, a terra sofre por causa do pecado do homem, causando assim uma mordomia de má qualidade. No segundo tópico, Deus concedeu a terra aos homens. Então a terra é do Senhor. Ele concede no sentido de deixar o homem morar nela, habitar na terra, para cuidar. Então é esse aspecto da mordomia da terra. É cuidar da terra. Por quê? Porque não é nossa. O salmista, como eu já citei, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Por que é dele? Porque ele é quem fundou a terra. Ele a fundou. Não de afundar, mas fundar a. Então ele fundou esta terra. E a terra é dele. Ele estabeleceu os tempos, as estações. O texto de Gênesis diz que ele planta as ervas, as árvores. E diz para o homem que ele pode dominar sobre os peixes, sobre tudo. E o alimento do homem seria não a cadeia alimentar, mas pelo texto de Gênesis seria as ervas e de todas as árvores comerás livremente, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Então observe que no primeiro momento o homem não seria carnívoro, não comeria carne, não tem nenhum estabelecimento ali de que ele comeria essa carne. Apesar de Deus dizer domine sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre os animais, mas em tocante à alimentação humana, é estabelecido que ele se alimente de todas as ervas e de todas as árvores, com exceção da árvore da ciência do bem e do mal. E quanto aos animais, também, a alimentação deles seria as ervas. Está escrito isto em Gênesis. Mas a partir do momento que o homem desobedece, peca contra o seu Deus, vem as consequências. Maldita é a terra por tua causa. Espinhos e cardos te produzirá. E além de o homem sofrer a consequência do pecado no espírito, as consequências do pecado no espírito está a incredulidade, dureza de coração. Veio as consequências na alma, a alma também pecou. Então a alma entrou o ódio, a amargura, o rancor, os sentimentos negativos. E no corpo, porque no dia que comer, certamente morrerás. Ele morre espiritualmente, mas o corpo humano não foi feito para a morte. Mas a morte tomou conta, entrou no mundo do homem, por isso que todos pecaram e todos morremos. O salário do pecado é a morte, então a morte é a consequência do pecado. Se Adão não peca, não haveria morte, mas como ele pecou, a morte surge, tanto a espiritual quanto também a física. Ele morreu depois de 930 anos. E, consequentemente, as consequências do pecado passaram a estar no habitat humano. Maldita é a terra por tua causa.
e ela produz espinhos, produz cardos, e o homem então vai trabalhar com o suor do teu rosto, comerás do suor do teu rosto. Então o trabalho passou a ter sinônimo de dissabor, de dureza. Então nós estamos vendo essas consequências do pecado do homem na terra, porque a Bíblia diz assim que a terra geme por causa do pecado do homem. Segundo ponto do segundo tópico fala que a natureza é uma dádiva de Deus. Tudo que nós temos, a natureza, as águas, árvores, tudo que é a beleza natural, as praias, o próprio ar puro que respiramos, que hoje o homem polui, até a sua própria respiração tem consequências, elas foram dadas por Deus. A Bíblia diz que a chuva ela vem sobre os justos, sobre os ímpios, e a terra produz para todos. O sol vem para justo e para ímpios. Então Deus deu isso para nós. Agora, os homens é que não sabem tirar o proveito próprio disso para administrar de uma forma que agrade a Deus e viver de uma forma que adore e louve a Deus, porque toda a natureza, ela por si só, adora e clama a Deus, proclama as obras das mãos do seu Criador. A missão de governar a terra é do homem, todavia a autoridade ainda é de Deus. Deus ainda é o soberano, é o que manda em tudo. Por mais que ele entre com a vontade permissiva, permitindo que o homem traga de consequências devastas sobre a terra, mas ainda é sobre a permissão. Toda a natureza ela tem o dedo do Criador. E o Espírito de Deus, quando ele se move sobre a natureza, ele se move para dar vida. A água potável, ela tem oxigênio, tem vida, e o Espírito Santo então está impregnado sobre isso aí. Qualquer árvore que você observa, ela tem vida, tem a seiva. Se cortar um galho fora de uma árvore e deixar ele fora da árvore, ele vai secar. Se cortar a própria árvore do seu tronco e das raízes, ela vai secar. Isso significa que a vida saiu dela. Então, o Espírito é quem tem esse domínio. A Bíblia diz isso em Salmo 104, que fala: envia o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Então, a ação do Espírito sobre a terra é muito presente. Agora, o homem é quem tem um domínio de cuidar, de lavrar da terra. E esse cuidado é que está sendo cobrado, ou que será cobrado. Esta mordomia que Deus deu ao homem será cobrada em um tempo breve. Terceiro tópico fala do homem e sua relação com a terra. A terra antes do homem. Antes do homem, a terra ela não tinha as consequências que tem, até as questões climáticas. Parece-nos que eram bem mais favoráveis à vida humana. Até porque quando houve o dilúvio, a Bíblia assevera que abriu-se as comportas do céu e as comportas da terra. Então era as águas saindo das suas fontes, enchendo os rios, e a chuva que caía de cima. Alguns cientistas acreditam que a Terra vivia sobre um lençol aquático. Uma pressão da água estava sobre o planeta e mantinha a temperatura da Terra entre 20 e o máximo 25 graus, que é uma temperatura sobre o corpo favorável para uma vida agradável. Agora, depois do dilúvio, que esse lençol aquático caiu sobre a Terra, é que o clima mudou para uma situação diversa. Às vezes, muito frio em lugares que não havia tanto calor, hoje o calor aparece. Em outros locais, onde não havia muito frio, o frio está chegando. Então está havendo aí uma disposição sobre o clima, sobre a vegetação, sobre o calor, sobre tudo, influenciando a natureza exatamente por causa das consequências do homem sobre essa terra. Agora, antes da queda, não havia chuva. A Bíblia diz que subia um vapor de água do mar, dos rios, então ele regava todas as plantações, e as árvores e as ervas cresciam por causa deste regar das águas que provinham do mar. Agora, depois do dilúvio, como diz o texto aqui, a terra depois da criação do homem, depois do pecado do homem é que começou a vir a primeira chuva, o primeiro dilúvio, a primeira destruição, e os homens começaram a explorar a terra de uma forma aleatória, sem saber as consequências. O próprio pecado do homem mudou a natureza dos animais,
sofreram consequência, a cadeia alimentar surge. Por causa do pecado do homem, um animal teve que morrer para dar vestimenta a este homem, e assim sucessivamente. Hoje nós vivemos esta transformação da natureza, uma natureza que às vezes pode ter animais selvagens, bravios, que vão contra a vida dos homens, ervas daninhas. Como diz o texto, espinhos e cardos te produzirá. Isso pela consequência do pecado do homem. Então a terra, depois da queda do homem, ela passou a ser mais dura com o homem. A própria natureza por si só passou a ser mais dura com o homem. Os homens passaram... Adão teve que sair do jardim, deixar aquele jardim e trabalhar mesmo na terra. E fazer suas plantações, ter suas próprias alimentações, suas próprias moradia. Então um trabalho, como diz o texto bíblico, do suor do teu rosto comerás. Então hoje a vida para ser vivida não era da mesma forma como antes da queda no jardim, que o homem se alimentava de tudo e vivia uma vida tranquila e paz. Hoje a alimentação, o próprio sustento de uma família, às vezes tem família que vive de uma forma desumana, porque não tem condições de dar uma vida digna, moradia, alimentação, vestimenta, saúde. Então isso pelas consequências do pecado. O pecado trouxe todas as consequências nefastas para a vida humana. Tópico 4 fala da mordomia do meio ambiente, a falha do homem na mordomia da terra. O homem com a sua ganância, o homem com a sua pouca inteligência e irresponsabilidade, ele tem causado danos para o meio ambiente, a sua própria terra. Hoje falam em desenvolvimento sustentáveis. Você pode observar rios que antes eram rios saudáveis. As pessoas tomavam banho, tomavam água. Dificilmente tinham as questões das águas potáveis, porque os rios já eram fontes de água potável. Eu lembro quando eu era menino, eu li na Super Interessante, meu pai assinava Super Interessante, uma reportagem de capa dizia: vai faltar água no planeta. E eu estava estudando nas séries iniciais que o planeta ele tinha 22% de terra e 78% de água. Como podia na minha mente de adolescente, como poderia faltar água no planeta? Mas a questão que a reportagem falava era de água potável, água para se beber. E onde a gente morava no sítio, buscava água no riacho, na cacimba. E esta água era uma água potável, porque saía direto da mina. Hoje em dia, para a gente achar um rio com água potável, os rios estão poluídos pelas grandes indústrias, os minérios que jogam. O homem, quando vai explorar a terra, ele joga todos os minérios no rio. E aquilo causa problemas à saúde, porque tanto o peixe quanto a alimentação ou a água em si, ela deixa de ser potável porque está contaminada. Outras questões são os saneamentos básicos. Onde há um rio, as pessoas estão jogando os esgotos no rio, poluindo os rios. Além das indústrias, o saneamento básico tem feito isto, descartado os dejetos da humanidade nos rios, poluindo os rios. Com isso, os rios ficam inviáveis. As águas dos rios devem ser tratadas para as pessoas fazer uso dela. Os animais dos rios, os peixes dos rios, eles já vêm contaminados e uma série de coisas que o homem tem causado para a degradação da terra. A degradação da terra em relação aos minérios. As pessoas têm feito desmatamento em busca dos minérios e com isso tem causado danos às naturezas. No Brasil, essas questões das barragens, diversas barragens que têm estourado com essas lamas contaminadas, que tem, além de matar as pessoas, causam danos à natureza, à própria terra. Nós não vamos falar a questão do desmatamento, do aquecimento global, porque eu acredito que seja uma falácia a questão do aquecimento global. Mas o homem deve preservar sim a terra, o seu meio ambiente, os rios. O homem em busca de minérios tem causado danos para a terra, feito grandes escavações e com isso tem prejudicado o próprio ambiente em que ele vive. Então nós não devemos pensar somente na vida aqui e agora, mas a preocupação é exatamente com o futuro, com os filhos, com os netos, com a geração por vir,
que irá encontrar esse legado que o homem deixa de uma terra toda degradada, uma terra que o ar está contaminado, as grandes indústrias, para o lado da China e outros países, as pessoas já têm que usar máscara e já está vindo uma saúde prejudicada devido à respiração inadequada desses dióxidos que as grandes indústrias causam. Então já estão pensando em um meio para que a contaminação pelos carros, pelas grandes indústrias, não seja tão patente ao ar que respiramos quanto está acontecendo agora. Agora, a restauração completa da terra só se dará com a intervenção divina. No milênio, Isaías diz que no milênio haverá uma transformação, a terra sofrerá uma transformação. Até o instinto dos animais selvagens serão mudados. O texto de Isaías fala que o menino de peito brincará com o leão, ou colocará a mão na toca da áspide, que é uma das serpentes mais venenosas, e ela não fará dano algum, porque esta mudança no instinto animal, ela ocorreu devido ao pecado, mas no milênio ela se dará de uma forma transformadora. Então a natureza, as águas do rio, o próprio Mar Morto, que é considerado o mar de sal em Israel, Isaías fala que ele dará frutos, dará peixe, as pessoas estarão em volta do Mar Morto pescando. Então parece-me que haverá uma transformação na terra. O meio ambiente será mudado, as águas do rio serão purificadas, as árvores, a vegetação, até a questão geográfica da terra sofrerá mudanças para que o reinado de Cristo seja com equidade e com equilíbrio. Enquanto isso não chega, que é o milênio, nós estamos esperando o arrebatamento. Porém, estamos morando no planeta que Deus nos concedeu. E se estamos morando no planeta que Ele nos concedeu com essa responsabilidade de cuidar da terra, precisamos então fazer a nossa parte como cristãos, cuidar do lixo, cuidar da terra, ser responsável com as torneiras de água, os desperdícios de água, evitar todas essas questões, porque precisamos fazer a nossa parte por sermos mordomo e estamos cuidando de algo que não é nosso e que prestaremos conta diante do Senhor. Então, para que não haja falta em nós, na nossa administração com a terra, vamos começar a arrepender dos nossos erros com a terra e ter responsabilidade e fazer a nossa função de cristão para não ser surpreendido no tribunal de Cristo. Portanto, professor e professora, que você tenha uma boa aula e que os seus alunos saiam da sua aula conscientes e com desejo de cooperar e ajudar na transformação da terra em concernente à sua responsabilidade com a mordomia cristã com a terra. Deus em Cristo te abençoe.